Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos entender como o conceito de ácidos e bases de Lewis nos ajuda a identificar ácidos e bases orgânicos. Vamos observar uma reação química. Nessa reação química eu vou reagir uma amina. Essa amina vai reagir com um cloreto, que é o cloreto de alumínio. Eu quero fazer duas observações sobre essas duas moléculas. A primeira observação em relação à molécula da amina. Vocês sabem que o nitrogênio possui um par de elétrons não ligantes, ok? E sobre o cloreto de alumínio, vocês precisam saber que nessa molécula o alumínio se estabiliza com 6 elétrons, o que é uma exceção à regra do octeto, em que os átomos se estabilizam com 8 elétrons. E eu pergunto para vocês não têm a impressão de que na amina sobra o que está faltando aqui na molécula do cloreto de alumínio? Parece que sim, né? Parece que a amina tem 2 elétrons aqui sobrando que poderiam ser cedidos para o alumínio para que ele completasse os 8 elétrons, obedecendo à regra do octeto. Pois é essa diferença que possibilita uma reação química entre essas duas moléculas, uma reação que é reversível. O que vai acontecer é o seguinte: como o nitrogênio tem um par de elétrons não ligantes, vai ocorrer uma aproximação do átomo de alumínio desses elétrons. Só que junto com o átomo de alumínio vem todos os átomos de cloro também. Então, o cloreto vai se aproximar e vai se conectar à molécula da amina. E na verdade será formada uma ligação aqui entre o nitrogênio e o alumínio. Que tipo de ligação? Uma ligação dativa. Dativa porque os 2 elétrons que formam essa ligação pertencem somente ao átomo de nitrogênio. Não houve um compartilhamento de elétrons como acontece nas ligações covalentes. Tá, mas o que isso tem a ver com o conceito de ácidos e bases de Lewis, né? Bom, para o Lewis, uma base é qualquer espécie química, seja ela uma molécula ou um íon, capaz de ceder pares eletrônicos para formar uma ligação dativa. Neste caso, a amina está cedendo um par eletrônico para formar uma ligação dativa com a molécula de cloreto. Então, para Lewis, as aminas são bases. E o cloreto de alumínio? O cloreto de alumínio está recebendo esse par de elétrons, não é? Então, para o Lewis, o cloreto de alumínio é um ácido, porque para ele os ácidos são espécies químicas capazes de receber pares eletrônicos em ligações dativas. E esse conceito nos ajuda a identificar outras funções que podem ser consideradas como ácidos ou bases de Lewis. Observe, por exemplo, aqui a reação entre um éter e o ácido sulfúrico. O éter possui aqui no seu centro um átomo de oxigênio. E vocês já sabem que os átomos de oxigênio também possuem pares de elétrons não ligantes. Então, baseado no conceito que eu acabei de falar com vocês, se o éter possui pares de elétrons não ligantes, vocês já podem imaginar que os éteres são capazes de doar esses pares de elétrons para formar ligações dativas. Por isso, os éteres são considerados bases de Lewis. E como eu disse a vocês, haverá reação entre o éter e o ácido sulfúrico. Se há reação, nós podemos então dizer que o ácido sulfúrico também é um ácido de Lewis, já que é ele que vai receber esse par de elétrons não ligantes. E qual será o resultado dessa reação? Bom, como o éter vai doar esse par de elétrons,
nós vamos considerar que todo éter vai ficar positivo, carregado positivamente. Esse polo será aqui no átomo de oxigênio. Isso por quê? Porque esse átomo de oxigênio vai ceder os seus elétrons em uma ligação dativa que ele vai fazer com quem? Quem o ácido sulfúrico libera e que é ávido por elétrons? Vamos lembrar que o ácido sulfúrico pode liberar prótons H+. Então, é justamente com o hidrogênio que será realizada essa ligação dativa. O que sobrou do ácido foi um átomo de hidrogênio e o SO4, só que agora negativos. Uma partícula positiva e uma partícula negativa vão se atrair e será formada, assim, uma molécula de sal, neste caso, o sulfato ácido dietil-oxônio. Então, nós vimos ao longo das nossas aulas aqui sobre ácidos e bases em química orgânica que as 3 definições de Arrhenius, de Bronsted de Lowry e de Lewis nos ajudam a identificar ácidos e bases orgânicos. Então, vocês podem notar aqui com esse gráfico que o conceito de Lewis é o mais amplo entre eles e engloba o conceito de Bronsted de Lowry, que engloba o conceito de ácido e base de Arrhenius. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos ver como a definição de ácidos e bases de Lewis explica a substituição eletrófila. Não percam e até lá!